Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Principalmente a torcida azulina aí que compareceu e que nos incentivou. Tivemos aí uma proposta muito bem definida, né? O Asa veio para jogar o nosso erro no primeiro tempo. A gente sabia que teria uma formatação muito próxima daquele jogo do Sport Recife. E eu digo para vocês que eles jogaram ainda mais baixo ainda, né? Assim, a nível de linhas, o Sport Recife jogou no 5-3-2 em alguns momentos e agora ele acabou fazendo um 5-4-1. E isso acabou nos dificultando muito, né? Na questão de entrar ali, tanto por fora quanto por dentro. Nos primeiros 5 minutos do jogo a gente poderia ter feito talvez tudo isso cair por terra com uma chance clara e evidente de gol, né? E a gente não teve a felicidade de fazer logo no início. E depois uma jogada de lateral. A gente tomou um gol, uma jogada que era um lateral nosso e acabou proporcionando uma oportunidade para eles fazer 1-0. A equipe não se desesperou, a equipe foi para cima de novo, fez um gol com a bola parada de escanteio, que foi invalidado, fez um gol com uma jogada ensaiada desde a saída de jogo. Hoje a gente mudou a jogada ensaiada nossa da saída do jogo, a gente sempre faz com uma diagonal longa. Hoje a gente já fez uma entrada por dentro que por pouco ali a gente nos surpreende. Então isso é fruto do trabalho, né? A gente vem trabalhando bastante, vem buscando fazer sempre o melhor com os jogadores, e o que eu vi de positivo foi isso. Vou tomar o gol, né? Não se abater, procurar o resultado já no primeiro tempo, e no segundo tempo, né, foi um ataque contra a defesa. No geral foi 65% de posse de bola contra 35%, 8 finalizações nossas contra uma. Eles não chutaram um gol, uma bola no nosso gol, né, na segunda etapa, isso mostrando muito bem a proposta, e eles foram eficientes na proposta deles de se defenderem, e nós faltou um pouco de eficiência em todas as bolas que nós tivemos atravessadas dentro da área, né? Na entrada, nos chutes de média distância, nas bolas paradas, que a gente foi feliz em duas, uma valeu, outra não valeu. Mas eu fico feliz porque a gente está no caminho certo, estamos invictos dentro da nossa casa. Queríamos muito dar essa vitória ao nosso torcedor. Hoje não foi possível fazer aquele corredor pelo horário do jogo, né? Foi muito cedo, mas o pessoal não deixou de comparecer e fez a parte deles. Faltou ali, foi uma efetividade de fazer mais 1, 2 gols, que traduziria melhor, na minha visão, o que foi as propostas e o CSA jogando mais uma vez para ganhar seu jogo, como jogou lá em Arapiraca. Jogou para ganhar, mas infelizmente foi assolado lá com problemas de arbitragem. Hoje não podemos reclamar de problema de arbitragem, não tivemos esse problema, mas faltou efetividade nossa de fazer os gols que criamos, que visitamos mais a área dele. Mérito também dos zagueiros, do goleiro, do sistema, né, que foi criado pelo Asa. Eles levam o resultado que talvez vieram buscar, e a gente fica um pouco chateado que deixamos de fazer o resultado que procuramos o tempo todo, do início ao fim da partida, construir. Moacir, o Asa foi o adversário mais difícil dessa competição? Olha, o Asa é uma equipe que se consolida com uma rivalidade muito grande com o CSA, né? Mas a gente também, como eu falei com você, a base desse time aí, a base desse time que jogou, foi aquela base do time que nós ganhamos o título lá dentro da Copa Lagoas. Então, eu acredito que eles são, sim, um adversário bastante difícil, como a gente também é um adversário bastante difícil para eles, né? E na hora que estava valendo o título, a gente conquistou o título. Então agora, vamos ver aí para frente, aí de repente, a gente não sei se tem alguma possibilidade de encontro, né, no mata-mata de acesso, mas eu acredito que sim, é uma boa equipe, como a gente também, né, mostrou muita dificuldade para eles, e eu acho que é um confronto bastante acirrado, muito parelho, e que mais importante para a gente estar invicto ainda na nossa casa, estar líderes, independente de qualquer resultado.
e classificado, que não é o caso ainda da equipe deles e das demais que estão aí atrás da gente na tabela. Professor Moacir, boa noite. Boa noite. Hoje a equipe do CSA, ela mais uma vez criou muito pelos lados do campo, com o Rian Santana, com o Lucas Silva na segunda etapa, mas hoje o Lucas Lima foi menos acionado na partida do que outros jogos. Você ainda acha que o time ainda está naquele processo de adaptação, de jogar com camisa 9, já que jogou muito tempo sem um jogador dessa posição? Olha, eu acredito que o Lucas Lima fez o jogo dele, talvez o melhor jogo dele hoje. Ele está se adaptando àquilo que é a nossa intensidade de jogo. Às vezes ele está cumprindo bem a sua função, mas a função hoje, ao contrário do jogo lá de Juazeiro, que ele estava no lugar certo, na hora certa, hoje andou passando algumas bolas ali que a gente quer que ele esteja presente, né, para fazer o gol. Agora, eu estou feliz com o que ele apresentou hoje, certo? A gente está buscando a melhor formação, tentamos aí depois com o Dudu e o Melo na construção, a gente depois tentou alternar isso com o Lucas Silva e o próprio Fabrício Bigode. Então a gente vai trabalhando, vai tendo as alternâncias, né? E eu acredito muito. O Ailton, né, sentiu antes do jogo uma indisposição, e isso também, né, ali foi muito em cima, foi na vinda de lá para cá, foi exatamente na hora da saída, e a gente tem que saber que a gente está criando, está formando um grupo forte e está se comportando bem. Hoje é aquele negócio, você joga para ganhar, mas se não der para ganhar, você não perde, ainda mais porque você está hoje, se chegasse na pontuação aqui hoje, a gente tem que ganhar ou empatar para subir, a gente teria subido. Então a gente tem que saber que às vezes vai acontecer isso, né? Mas vamos sempre jogar para ganhar, com a grandeza do nosso clube, com a grandeza do nosso torcedor, e não deixar de lutar. Acho que esse é um ponto super importante. Em momento nenhum jogador do CSA hoje foi omisso, foi relapso dentro do jogo. Isso aí ninguém pode falar. E eu acho que isso é uma característica da Série D e que a gente tem que valorizar. Moacir, boa noite. Eu queria saber o quanto te dá mais tranquilidade para trabalhar nessa sequência de Série D, essa classificação antecipada e até mesmo para poder buscar essa primeira colocação no grupo, já que o time tem 3 pontos de diferença para o Asa e o saldo de gols também é bem positivo à frente da equipe alvinegra. Olha, eu acredito que essa primeira colocação ela virá. Eu acredito que nós joguemos o último jogo podendo, dentro de uma formatação, optar, né? Qual colocação que nos coloque diante de um adversário que a gente possa entender que seja menos difícil. Eu acho que essa gordura que a gente criou, ela é muito importante, né? Só que a gente sabe que a primeira parte do campeonato já acabou. Para nós, a primeira parte a gente já classificou e nós vamos classificar em primeiro ou em segundo. Ninguém vai tirar da gente essa condição. Então já são 2 objetivos alcançados dentro da Série D do Brasileiro. Só que agora, depois começa outro campeonato, né? Então aí é hora da gente realmente trabalhar ainda mais. Hoje eu fiquei extremamente feliz com o gol de falta que a gente fez hoje. Extremamente, que aquela jogada ali ela é treinada exaustivamente de ambos os lados. E quando eles esperavam a bola alçada na área, a gente fez um facão com o Rian, tocou para trás, já bateu na trave, quase que ele faz o gol direto. Então, a gente vai criando. Tivemos escanteio no primeiro pau, no segundo pau, o Camacho teve uma infelicidade ali no segundo, que poderia também ter convertido em gol, como o Ailton fez aqui, né, no jogo contra a Juazeirense. Então, são jogadas que a gente já tem programada. Isso aí nos enobrece em relação ao trabalho da semana. Mas vamos saber que a gente precisa melhorar, vamos buscar essa evolução a cada jogo ainda, certo? Mas eu não deixo de valorizar hoje a entrega dos meus jogadores, o apoio do nosso torcedor e a liderança que ninguém toma da gente nessa rodada. Acho que isso é muito importante a gente frisar. E lógico, né? 65-35 de posse e 8 finalizações contra 1. E escanteios também, um número exorbitante de escanteio contra 1. Eu acho que isso aí exprime bem o que foi o jogo. Mas parabenizo aqui também a parte defensiva do Asa. Foi muito, muito eficiente e faltou efetividade da gente para a gente
colocar mais 1, 2 bolinhas ali para ganhar o jogo. Moacir, de acordo com esse scout que você traz, os números do jogo, 35, 65 de posse de bola, as oportunidades que o CSA teve de fazer gols, se o time tem um pouco mais de tranquilidade, poderia você estar nesse momento falando da classificação e mais uma vitória de repente? Não, classificados nós estamos, né? Agora, mais uma vitória também seria importante e nós trabalhamos para isso. A gente buscou essa vitória. Né? Desde o primeiro, se você for observar a jogada na saída da bola, já foi visando verticalizar e já fazer o gol. Então eu até digo para você que, traduzindo a sua pergunta e a sua palavra importante, de tranquilidade. Talvez falte um pouquinho de tranquilidade na hora de bateu ali, a porta está fechada, circula para o outro lado, pisa na bola, roda e faz, mas isso a gente está trabalhando também. Só que são jogadores que gostam do clube, que estão pegando esse ímpeto de querer. Às vezes, tudo em excesso atrapalha. Às vezes, uma vontade excessiva de fazer o gol, né, ela também te atrapalha. Mas é melhor você pecar por ação do que por omissão. Então, vamos buscar agora corrigir esse nosso pecado de ansiedade, mas não deixar que eles sigam lutando e representando bem essa camisa aí, dando sangue todos os dias no treinamento e nos jogos principalmente. Foi bonito de ver ali, né? Todo mundo se dedicando ao máximo em prol dessa vitória, mas se ela não veio, segue a invencibilidade. Se a gente conseguir subir o CSA esse ano invicto aqui no Repelé, vai ser uma coisa também maravilhosa. Como eram 6 jogos sem ganhar na estreia, a gente ganhou. Era agora, acho que 7 jogos sem ganhar num confronto alagoano, ganhou contra o CSE e ganhou com propriedade. Então hoje nós jogamos com atitude, mas faltou propriedade e um pouco de tranquilidade para vencer a partida. Professor Moacir, boa noite, parabéns pela classificação agora de forma matemática. O senhor tem muitos atacantes no elenco, né? Mas eu queria que o senhor falasse de um só. E não tem tido uma sequência e não vem sendo utilizado, que é o Matheus Sacramento. É uma opção técnica do senhor, é tática. Por que ele não vem sendo tão usado assim? Já que o senhor disse, foi bem claro que iam chegar outras contratações, mas o cara teria que suar para ganhar a vaga titular. Fala um pouquinho do Sacramento pra gente. Bom, é um jogador que veio para o clube buscando o seu espaço, como o Lucas Lima também veio. E se você for observar, num processo idêntico. Primeira partida, chegou, jogou. Segunda partida, ficou como opção, porque tem que adaptar. Realmente o nosso time tem um ritmo um pouco frenético mesmo. A gente treina com muita intensidade durante a semana, né? É uma característica do nosso trabalho. E o jogador chega aqui, ele tem essa dificuldade. Só que também o centroavante ele tem que participar efetivamente de gols, né? O treinador vive de vitórias, o goleiro de não tomar um gol bobo, o zagueiro de zagueirar, o lateral de apoiar e servir, e o atacante, esse cara, o Nobre, vive de gols. Então, quando você tem 3, 4 oportunidades e você não consegue converter, é normal que venha. Foi o caso do Lucas Lima. Ele estreou com muita luta, aí foi lá no segundo jogo, a gente tirou ele um pouquinho para ele oxigenar, ele foi e fez o gol. Aí no jogo passado ele já fez a jogada que proporcionou o cartão vermelho e foi um pênalti, idêntico ao jogo do Asa lá em Arapiraca, idêntico. Começou a falta fora e cabeu dentro, pênalti. O juiz não deu o pênalti, mas expulsou o jogador, né? Que é o que tinha que ter acontecido lá em Arapiraca. Aí infelizmente não aconteceu na época. Agora, ele continuar aí lutando pelo espaço dele. Pode ser que ele tenha novas oportunidades, pode ser que não. O futebol é dinâmico, né? É dinâmico, mas eu também, sempre que me perguntam, né? Ele tem o meu respeito, como todos têm o meu respeito. Ele está trabalhando. Agora, se ele não está sendo mais ou menos utilizado, aí é um processo que a gente procura acompanhar no dia a dia, durante a semana, e também de tomar a decisão. Eu sou pago aqui para tomar a decisão. Para escalar, para não escalar, para colocar, para não colocar. E eu pretendo sempre, e vou pretender sempre, fazer aquilo que é o melhor para o CSA. E hoje, como eu falei com você, fica o gosto amargo da não vitória, mas fica o gosto maravilhoso de uma classificação antecipada e de que podemos, nas 2 últimas rodadas, jogar pelo primeiro lugar e temos totais condições de ficar,
como também pudemos, de repente, escolher se o quarto colocado do nosso grupo for um adversário que a gente entender que é indigesto demais, eu posso optar pelo terceiro e ficar em segundo. Então, olha a condição que a gente se colocou. Mas nós vamos trabalhar sempre para evoluir, para melhorar e poder chegar no mata-mata com as coisas mais afiadas ainda e com mais apoio desse torcedor aí que eu já falei isso, eles vão nos empurrar aí para as vitórias. Hoje faltou um pouquinho de tranquilidade, de capricho, mas no próximo jogo aí, em casa, né? Agora a gente tem o Jacuipense, um jogo difícil também, vai vir também com a proposta aí, mas eu tenho muita esperança e tenho fé que no próximo domingo, no próximo jogo, a gente brinda eles com essa vitória aqui e já sai lá para jogar talvez com a equipe que não terá mais chance nenhuma no campeonato, e aí nós vamos ter, como eu te falei, essa oportunidade de fazer o que for mais conveniente para iniciar o mata-mata da Série D.